Pessoal, no vídeo passado, a gente viu como utilizar a função odent do Python para resolver uma equação diferencial. Então vamos dar uma revisada nisso. Dada uma equação diferencial no formato genérico, o que foi que a gente fez na aula passada? Primeira coisa, a gente implementou uma função modelo. Essa função recebia dois argumentos. O primeiro deles era o x de t e o segundo era o t. Dado o x de t e o t, essa função nos retornava quem? Ela nos retornava a taxa de variação do x de t. Ou seja, essa função modelo, ela aplicava aí a nossa equação diferencial. Ela calculava a taxa de variação num ponto, dado esse ponto, né? Daí a gente utilizou ali uma segunda função, mas não uma função que a gente implementou, mas uma função que faz parte da biblioteca do Python, que é a função odent. Essa função odent, ela recebia três argumentos. O primeiro argumento era a própria função modelo que a gente tinha implementado, que era uma coisa inicialmente confusa, né? Normalmente uma função recebe como argumento só variáveis, então você tem uma função que recebe como argumento uma outra função. Mas apesar de confuso, é assim que ela funciona mesmo. Ela recebia também uma condição inicial, isso é, o x para o t igual a zero, e ela recebia também uma lista com os valores de t, né? Que são os valores que a gente vai querer calcular os meus y de t. Na hora que a gente passava tudo isso para essa função odent, o que ela nos retornava? Ela nos retornava uma outra lista, só que com os valores de x para aqueles instantes de tempo que tinham na minha lista, que eu passei como argumento. Vamos ver agora como que a gente utilizaria a função odent não para resolver uma única equação diferencial, mas para resolver um sistema de equações diferenciais. Então, para começo de conversa, a gente não teria mais uma única equação diferencial. A gente teria duas, três, quatro, n equações diferenciais. Aqui no exemplo, vamos pegar duas equações diferenciais. Só que note que elas não são duas equações diferenciais isoladas. Isso daqui é um sistema de equações diferenciais, porque a taxa de variação da minha variável y depende não só de y, só também de z. Assim como a taxa de variação da minha variável z depende não só de z, como também da minha variável y. Então, que adaptações que a gente teria que fazer aí nessa implementação para conseguir resolver um sistema de equações diferenciais? A função modelo, ela permaneceria muito parecida. A gente ia continuar recebendo dois argumentos e ia continuar retornando uma única coisa. A diferença é que agora, no nosso primeiro argumento, em vez de a gente receber só o x de t, a gente vai receber uma lista com o y de t e o z de t. Da mesma forma, a gente não vai mais retornar uma única coisa, uma única variável, né? A gente vai retornar uma lista com duas variáveis, com a taxa de variação do y e a taxa de variação do z. Beleza? Então, essa é a única adaptação aí que a gente tem que fazer na nossa implementação aí da nossa função modelo. No odent, o que muda? A gente não tem mais uma única condição inicial, a gente tem duas condições iniciais, né? Uma para minha variável y e outra para minha variável z. Então, agora a gente vai ter uma lista de condições iniciais. E a minha função odent, ela já estava me retornando uma lista com os valores ali de x de 0, x de t1 até o x de tn. E agora ela vai me retornar duas listas, ou melhor, uma lista de listas. Então eu vou ter aqui numa primeira linha uma lista com as minhas com a minha variável y e numa segunda linha uma lista com a minha variável z. Ou seja, eu tenho uma lista dentro de uma lista, ou melhor, uma matriz. Vamos ver agora como que fica essa diferença na implementação no Python, né? Vamos colocar aqui de um lado como que é essa implementação do odent para resolver uma equação diferencial, que foi o que a gente viu no vídeo passado, né? A gente começava importando as bibliotecas que a gente ia utilizar aqui no código. Então a gente importou duas bibliotecas, a biblioteca aqui odent e a biblioteca NumPy, né, que a gente utilizava para criar uma lista dos meus valores de tempo. Então a primeira coisa que a gente fazia era implementar a equação diferencial do modelo. Então a gente criou aqui uma função chamada modelo, que ela poderia ter qualquer nome, né? A gente deu o nome aqui de modelo, mas apesar de poder ter qualquer nome,
ela tinha que receber como argumento duas variáveis e retornar uma única variável. O que ela recebia? Ela recebia ali o x e o t. E quem que ela deveria retornar? Ela deveria retornar a taxa de variação do x, ou seja, o dx de t. Aqui eu coloquei 3 pontinhos para deixar no formato genérico, ou seja, qualquer que seja aí a minha equação diferencial, ela vai ter esse formato. E eu tenho que dar um return aí nesse dx dt. Beleza, é só isso a implementação aí da minha função modelo. Daí, o próximo passo era definir as condições iniciais e a minha lista de tempo. Vamos pegar aqui e assumir um x de 0 igual a 0, pegar um intervalo de tempo aí, um dt de 0,001, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 3, que no Python a gente pode escrever como 1e a menos 3. E a partir desse valor, vamos criar aqui uma lista de tempo que vai de 0 a 10 com intervalos aí de ΔT de 0,001. Definida a minha condição inicial e a minha lista de tempo, agora sim eu consigo calcular uma lista de valores de x de t, através da minha função ODEINT. O que essa função recebia? Ela recebia aí a minha função modelo, a minha condição inicial e a minha lista de tempo. Sempre essas três coisas e sempre nessa ordem, beleza? E daí ela ia me retornar uma lista com os valores de x. Beleza, isso foi o que a gente viu na aula passada, né? Então, qual que é a diferença para quando a gente for resolver um sistema de equações diferenciais? Vamos começar, então, copiando aqui esse código e vamos fazer as alterações aqui em cima dele. Então, a primeira alteração aí que a gente precisa fazer é que a gente não vai mais implementar uma equação diferencial do modelo, mas a gente vai implementar um sistema de equações diferenciais do modelo. Então, o que vai mudar? Vai mudar que dentro da minha função modelo, a primeira coisa que eu preciso fazer é desmembrar essa minha variável x. Essa minha variável x agora vai ser uma lista com todas as minhas variáveis. Então, no meu caso, o que ela vai ser? Ela vai ser uma lista com a minha variável y e uma lista com a minha variável z. Ou seja, o primeiro termo da minha lista x vai ser o y e o segundo termo da minha lista x vai ser o z. Lembra que o primeiro termo em Python a gente acessa ali com índice 0 e o segundo com índice 1. Beleza, então eu extraí aí o valor das minhas variáveis da minha lista x. Com isso, eu posso aplicar as minhas equações diferenciais, ou seja, calcular a taxa de variação de y e a taxa de variação de z. Calculadas as duas taxas de variação, daí sim eu vou agrupar elas duas numa lista, tá? Uma lista com as taxas de variação e vou retornar aí essa lista. Beleza? Então, essa é a única modificação que eu preciso fazer na minha função modelo. Que outras modificações eu preciso fazer? Agora, eu não tenho mais uma condição inicial, mas eu tenho condições iniciais, no plural, né? Eu tenho condição inicial de y e condição inicial de z. Ou seja, eu vou declarar essas duas condições iniciais, então aqui vamos assumir que o y de 0 é 0 e que o z de 0 é 0, e eu vou agrupar essas duas condições iniciais numa lista. Ou seja, o meu x de 0 agora vai ser uma lista com o y e com o z. Beleza? São essas as duas modificações que eu preciso fazer. Se eu rodasse aqui esse código, ele já ia me resolver aí um sistema de equações diferenciais. Só que tem um último detalhe. Na hora que eu rodar esse código, o que o ODEINT vai me retornar não vai ser mais uma lista com os valores ali de x. Vai ser uma lista com uma lista dentro. Lembra que a gente viu há pouco tempo atrás? Então, o que eu precisaria fazer? Para acessar ali a minha lista de y com os valores do t igual a 0, t igual a 0,001, 0,002 e assim por diante, eu vou ter que ali extrair cada linha da minha matriz, né? Porque x é uma matriz. Então eu vou pegar ali a linha 1, que eu acesso com o índice 0, a linha 2, que eu acesso com o índice 1, a linha 1 vai ser a minha lista dos valores de y, e a linha 2, né, vai ser a minha lista com os valores de z. Beleza, pessoal?